A gente começa falando de uma polêmica danada envolvendo o jornalista que inclusive, Eduardo Costa, antes de dar bom dia, passou aqui pela casa, que é o Alexandre Garcia. É verdade. Pois é, a Advocacia Geral da União, do governo Lula, vai mobilizar um dos seus braços, a recém-criada Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, para investigar o jornalista Alexandre Garcia por disseminação de informações falsas em declarações sobre a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. Garcia relacionou condutas da gestão petista à catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada. A decisão da AGU de investigar o jornalista Alexandre Garcia repete uma estratégia já usada em outros casos. Por exemplo, André Mendonça, que ocupava o mesmo cargo e hoje é ministro do STF, determinou, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a investigação do jornalista Guga Noblat por causa de uma charge que ele publicou sobre o ex-presidente. Mauro Camargos, essas investigações precisam acontecer? São censura? Como é que você lê essa história? Bom dia. Bom dia. O universo das redes não é o universo da impunidade. A um jornalista cabe, antes de publicar qualquer matéria, checar se ela é verdade. Itatiaia faz isso. Quantas notícias falsas chegam aqui diariamente que a equipe checa antes de ir ao ar? Na política, o Lucas Ragazzi, que cobre os bastidores, quantas notícias são plantadas para tentar prejudicar alguém e cabe ao Lucas saber filtrar e o que coloca no ar, o que não vai ao ar aqui na rádio. Da mesma maneira, o Alexandre Garcia não pode colocar na rede uma calúnia do tamanho do que ele fez. Acusar o governo federal, acusar a União de colaborar para a morte de pessoas, abrindo as comportas de uma represa, é de uma falsidade, é de uma crueldade que precisa sim ser investigado. Isso não é liberdade de expressão, isto é calúnia. Atribuir falsamente a alguém um fato definido como crime é calúnia e está tipificado no nosso Código Penal. Logo, espero que ele seja responsabilizado pela bobagem, pela mentira e pelo crime que ele cometeu. Ô Lucas Ragazzi, um álcool me fez lembrar o grande professor JJ, que nas aulas de ética do jornalismo, Nair Prata, que está nos visitando ali, ela sabe quem que eu estou falando. Ele falava de 3 crimes que o jornalista podia cometer: calúnia, injúria e difamação. E o Malcolm lembrou disso. A gente fala muito de fake news, mas a gente esquece de um código que tem ali tipificado alguns crimes que nós, jornalistas, podemos cometer. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos aqui do Conversa. Queria partir de 2 pontos, meu comentário. Eu concordo com o Malco que o Alexandre Garcia ele deveria ter feito um trabalho de apuração, de confirmação sobre essa questão. Essas barragens que ele cita nesse comentário, elas não existem da forma como ele coloca, são barragens muito diferentes, nem foram construídas num governo petista, alguma coisa desse tipo, e acho que é uma acusação muito grave para fazer da forma como ele fez, né, que foi uma coisa deliberada para atacar a população ali da região sul. Acho que faltou mesmo ali uma responsabilidade, um tino de responsabilidade jornalística e de confirmação e de esperar para fazer um comentário, e acho que ele está ali passível mesmo de responder na justiça por uma acusação grande. Agora, eu queria passar por um segundo ponto. Me preocupa um pouco o uso de mecanismos públicos do governo, do Estado, para processar um jornalista que fez um comentário ruim, que espalhou uma informação falsa. Essa é a verdade, não vamos fazer ali aqui passar pano que o que foi comentado foi uma mentira do Alexandre Garcia, infelizmente, mas me preocupa um pouco o uso desse aparato mesmo estatal, que é muito importante. A Advocacia Geral da União não é brincadeira, é uma entidade muito importante para o Estado, para o governo federal, para a nação, para defender os interesses ali da União, mas eu acho que a gente acaba abrindo precedentes complicados para quando o governo achar que é uma informação errada, uma informação falsa, já aciona, já judicializa e tenta ali coibir, constranger um pouco comentaristas, jornalistas. Eu acho que é uma coisa complicada. Acho que o Alexandre Garcia deveria sim responder na justiça por um comentário infeliz, por acabar divulgando uma informação incorreta, mas não acho que talvez essa seja a melhor maneira. Me preocupa muito e não é a primeira vez que um governo federal faz isso. Vamos lembrar, o próprio ministro Mendonça, quando era advogado-geral da União em 2020, abriu também uma investigação, fez uma ação contra o humorista
Guga Noblar. O Noblar, exatamente, o Guga Noblar, por um comentário também infeliz, por um comentário também por uma piada. Acho que são casos um pouco diferentes, porque ele o Guga Noblar não tinha espalhado uma informação inverídica, mas me preocupa. Ele compartilhou uma charge na época, né? Exatamente. E acho que é muito importante separar o que é o humor e o que é a notícia. Sim, sem dúvida. Quando se usa do humor, é permitido terminar a extrapolação. Mas no noticiário não podemos admitir isso de forma alguma. Bom dia a todos. Bom dia, Dô. Você nem me chamou, eu já estou me oferecendo. É porque eu ia te fazer uma pergunta assim, faz a pergunta bem aí. direta. Tá assim. bravo com você. Não tá na hora do Alexandre parar, não, Du? Eu vou ser bem direto. Porque já tem um tempo que o Alexandre, reiteradamente, ele vem disseminando fake news. Isso eu lembro dele fazendo isso na Jovem Pan, lembro dele fazendo isso na CNN. Agora, nesse caso, que é na Revista Oeste, que é um programa que eles têm lá no fim de tarde. Eu não sei, em alguns momentos eu acho que o Alexandre não tá bem. Tá na hora de... Não chegou a hora, não, Du? Bom dia a todo mundo. Bom dia. Meu caro, me perguntam isso com certa frequência também em relação a mim. Você tá velho gaga, para. Eu digo, ao dia que eu não tiver mais audiência, a rádio vai me demitir. Eu acho que a hora que o Alexandre não tiver mais audiência, não for mais ouvido, visto, curtido no YouTube, ele vai parar. Agora, a minha fala é muito parecida com a do meu caro Lucas Ragazzi. De um lado, uma irresponsabilidade que será punida, se não pela lei, pelos próprios seguidores. E eu também sou contra o uso de estrutura governamental para poder resolver uma questão de natureza meio que partidária, porque eu acho que tem a ver. E lembro também, e não vou perdoá-la nunca, a nossa querida ministra mineira Carmen Lúcia, quando ela disse, eu sou contra a censura, mas só dessa vez eu vou agir contra a Jovem Pan. E por falar em coisas que não devem ser faladas para não piorar o ambiente, nós temos uma responsabilidade grande aqui hoje, né? Porque além da plateia, além dos vários portais, das várias mídias que estão escutando, tem as futuras jornalistas da FUMEC com a professora Anaí Prata. Você sabe que a Anaí, abrindo aqui um parênteses, ela era chefe do almoxarifado por décadas, né? Ela e a Vanica. O Emanuel dizia que o UniBH era o almoxarifado. Precisava de uma peça de reposição, buscava lá. Ela era chefe. Agora ela está na FUMEC. Mas então, tão triste, ô Júnior, para não dizer que eu estou batendo só num jornalista bolsonarista, eu vou bater no outro lado petista. Tão triste quanto essa infelicidade do Alexandre Garcia é o vexame que o nosso presidente nos deu nas últimas 48 horas em relação ao russo Putin. Ao Putin. Primeiro, do nada ele falou, se o Putin for ao Brasil no encontro do ano que vem do G20 e alguém o prender, será uma afronta ao governo brasileiro. Se meteu e não devia. Afronta de quê? Afronta a lei? Depois dizem para ele assim, presidente, o senhor fugiu do que estava escrito, o senhor falou bobagem. Ele pode ser preso por uma ordem do Tribunal Internacional. Mas que tribunal que é esse? Um tribunal criado em 98 e que foi oficializado na Constituição brasileira durante o seu primeiro governo, presidente. Aí ele teve o desplante de declarar, Júnior, eu tenho que ver isso, porque é um tribunal que não é importante, porque os Estados Unidos não estão, a Rússia não está, a Índia não está. Ô, presidente cara pálida, eles não estão, presidente, porque eles fazem guerra e o tribunal foi feito para combater a guerra, presidente. Então, se o Alexandre Garcia não ajudar, se o Lula não ajudar, nós não vamos sair desse Atlético Cruzeiro nunca. Essa fala é boa, Eduardo, porque a gente tem que pensar que quando está com o microfone ao vivo, igual nós estamos, igual o presidente estava, igual o Alexandre Garcia, nós podemos errar, sim. Agora, cabe quando errou, e eu já vi você fazer isso aqui algumas vezes, voltar, pedir desculpa. O Lula piorou. Mas o Lula pediu desculpa. O Lula falou, vou rever, e agora, se falou que vai prender, eu não tenho autonomia sobre isso. É rever a sua proposição, porque faz parte. Mas na hora que ele quem reviu... está com o microfone nas mãos, cometendo alguns erros. Ótimo, concordo. Ele foi bacana isso. Mas você viu o que ele falou? Eu vou saber que... Vou me informar mais sobre este tribunal. Se o Estados Unidos não está, por que nós estamos? Aí danou tudo, aí piorou muito. O pessoal no YouTube comentando que eles estão falando que é a hora de eu parar, não do Alexandre Garcia parar. Aqui. Então ficou nervosa comigo aqui. Dá o nome do internauta aí. Tem um monte aqui. Um monte, por exemplo. Sei lá, o Isaías está falando aqui. Eu concordo com você, Isaías. O Roberto.